Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos colegas do interior, que estão conosco via videoconferência em 13 cidades. Né? Então, lançado há 4 anos, em parceria com a Universemig, o Circuito do Conhecimento é um programa de transferência de conhecimento e experiência, realizado por meio de palestras e apresentações de interesse geral e relevância para os nossos associados e para a CEMIG. As palestras são ministradas por associados da IC, profissionais do grupo CEMIG que possuem domínio reconhecido nos temas abordados. Hoje, contamos com José Ribeiro, presidente da Forluz, e sua equipe para falar sobre o tema governança e o futuro da Forluz. Diante da importância da Forluz para todos nós, é fundamental nos mantermos atualizados sobre os assuntos relevantes da Fundação. Por isso, neste evento, viabilizamos juntos um espaço para um diálogo sadio, para que as dúvidas sejam esclarecidas de forma transparente e que eventuais sugestões sejam acolhidas, especialmente aquelas que contribuam para a sustentabilidade da Fundação e segurança de seus participantes. Certamente, né, teremos aí muitas perguntas. Então, para que fique produtivo, o José Ribeiro vai falar sobre todo, né, vai explanar, né, tudo sobre a governança, sobre o tema, e, no final, as perguntas poderão ser feitas, tá? De forma que ele consiga, de repente, as próprias dúvidas vão se esclarecendo no decorrer da explanação, ok? Boa tarde. Queria agradecer a IC pelo convite, em nome da Forluz, em particular a sua presidente Silvia. Para nós é uma satisfação, nós estamos voltando à IC hoje com um público bem maior. Né? Da última vez que nós estivemos na IC foi nesse auditório aqui em cima, e era um público um pouquinho menor do que esse. Né? A gente sabe que o assunto Forluz é sempre de interesse dos participantes, e no momento que nós estamos vivendo, ele é ainda mais tema de debate, de dúvidas, e é para isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui com os meus colegas de diretoria, Mônica e Rodrigo Barata, e alguns colegas da equipe da Forluz. Né? Como já foi dito, para que a gente faça fluir melhor o evento, nós vamos fazer uma apresentação, mas para levantar a bola. Nosso objetivo aqui é esclarecer dúvidas. Né? E depois vocês fiquem à vontade de fazer as perguntas, as fáceis eu respondo, as difíceis eu peço aqui ajuda aos colegas para responder. Antes de entrar no roteiro que eu tenho aqui, eu queria dar uma palavrinha para vocês, no sentido de que, primeiro, a Forluz é uma entidade absolutamente respeitada no Brasil inteiro. Né? Eu fui da diretoria da ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão, por muitos anos. Nos 3 últimos anos fui presidente. Eu conheço bem, modéstia à parte, o mercado de fundo de pensão no Brasil. Quando você fala o nome Forluz é extremamente respeitado pela qualidade técnica e pela seriedade na gestão. Vocês nunca viram o nome da Forluz envolvido em nenhum escândalo. E eu não estou falando do meu nome pessoal, estou falando das várias diretorias que passaram ao longo dos anos e das equipes técnicas. A gestão da Forluz sempre foi feita com correção técnica e com seriedade. A Forluz sempre foi um modelo de governança. Nós temos alguns profissionais que são sempre chamados a ser instrutores em cursos destinados a profissionais de previdência complementar. Isso não é de hoje. Ao longo dos anos, a gente tem renovado a nossa equipe e sempre procurado manter a melhor qualidade técnica. A Forluz, ela é
auditada permanentemente, vocês vão ver num dos slides que eu vou apresentar aqui, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que tem lá dentro uma equipe que nos monitora online. Forluz está num grupo de 17 fundos de pensão que são denominados entidades sistematicamente importantes. São entidades que, pelo seu porte e pela complexidade das suas operações, necessitam, na visão do órgão fiscalizador, de uma monitoração mais próxima. Essa auditoria é permanente na Forluz. A CEMIG faz regularmente auditorias na Forluz. Eu estou vendo aqui o meu amigo Eduardo, que capitaneou a última auditoria feita pela CEMIG lá dentro da Forluz. Todas as auditorias feitas sempre trazem para nós pontos de melhoria, pontos de atenção, e nós procuramos implementar aquilo que as auditorias nos apontam. Nenhuma auditoria até hoje apontou irregularidades graves na Forluz, má gestão, gestão temerária. Então, eu acho que os participantes podem ter certeza de que a Forluz tem sido bem gerida. E, repito, não pela minha pessoa, que estou na presidência há pouco mais de 2 anos, mas por todos aqueles que têm passado lá. Eu acho que em qualquer organização, como é a Forluz, a divergência de pontos de vista, desde que discutida em termos técnicos, em termos elevados, ela é muito produtiva. O que nós construímos na Forluz ao longo desses anos foi muito produto disso. Nós temos hoje 2 planos para o Grupo CEMIG, que são o Plano A e o Plano B, que nasceram de discussões produtivas e têm sido aperfeiçoados ao longo dos anos, graças a esse ambiente democrático. Democracia pressupõe, eu acredito, diálogo em alto nível e, principalmente, conhecimento técnico para as discussões. Quando a discussão envereda para um lado político, obviamente, numa coisa complexa, como é gerir plano de previdência complementar, isso é prejudicial para a instituição, e sendo prejudicial para a instituição, o grande prejudicado somos nós, participantes do plano. Então, vou apresentar, como eu falei aqui, alguns pontos que eu acho que são importantes, alguns para conhecimento de vocês e outros até para provocar o debate posterior. Aqui está o que eu penso em passar aqui, alguns pontos mais demoradamente, outros pontos bem rapidamente. Em primeiro lugar, dar um rápido panorama dos planos, falar sobre resultados dos investimentos, mostrar para vocês o bom resultado histórico que a Forluz tem, falar da origem do déficit do Plano A, repetindo aquilo que nós já falamos nesse auditório este ano e o ano passado, falar do Plano B, a tendência ao benefício em cotas e mostrar que o Plano B está absolutamente equilibrado, imóveis, rapidamente, porque é um tema que está sempre em discussão, empréstimos, que é alguma coisa que interessa muito ao participante, governança, que é o tema central aqui da nossa apresentação, e esse tema que está na ordem do dia, que estão chamando aí de novos planos, já até desenharam os planos, batizaram os planos, de uma coisa que ainda está em caráter absolutamente embrionário. Mas vou falar nisso e vou ficar inteiramente à disposição de vocês, aquilo que nós tivermos condição de esclarecer, vamos esclarecer. Bom, então a Forluz hoje administra 3 planos, o Plano A, o Plano B e o plano específico da Taesa, que é o Plano Taesa Prev. Então, estão ali os resultados. O Plano A tem um déficit em 31 de dezembro de R$500 milhões. O Plano B está equilibrado, com um pequeno superávit de 27 milhões. E o Plano Taesa é um plano CD puro, portanto, não tem nem superávit nem déficit. É um plano ainda pequeno, com um pouco mais de R$25 milhões de
patrimônio, né? Ali está a estatística do número de participantes desses planos. E aqui está um mapa como público aqui é público de plano A e plano B, né? Nós vamos focar nesses dois planos, né? Está aí o plano, o mapa dos planos com a distribuição do patrimônio pelas várias modalidades, né? Uma coisa importante é mostrar isso, né? Os planos foram implantados em 1997, né? O plano A como saudamento do antigo plano e o plano B que começou naquele momento, e hoje o plano B já é significativamente maior do que o plano A. E aqui está como se comportam, né, como está distribuído o patrimônio em relação aos vários perfis que nós temos. Então, vocês veem que aqui, esses dois primeiros são os benefícios já concedidos, né? Os benefícios em cotas que foram criados em 2009, já superou o benefício vitalício, né? Está praticamente igual, mas a tendência a cotas tem sido bem mais intensa que vitalício. E aqui está como os participantes ativos têm escolhido aplicar o seu dinheiro. O perfil conservador continua sendo o preferido dos nossos participantes e, em segundo lugar, o ultraconservador. Ou seja, talvez até pela média etária dos empregados da CEMIG e suas subsidiárias, nós somos bastante conservadores na aplicação do nosso recurso, o que, no país, né, no panorama de investimento do Brasil dos últimos anos, tem se revelado adequado, né, porque as aplicações em renda fixa têm rendido mais do que as aplicações em renda variável. E aqui vou começar a falar um pouquinho de rentabilidade dos planos. Então, aqui nós mostramos como tem sido a rentabilidade dos planos num longo prazo, né? A gente muitas vezes vê pessoas que questionam: a poupança deu tanto e a Forlus rendeu só aquilo, né? Eu não posso comparar fundo de pensão, que é um negócio de longo prazo, com uma rentabilidade pontual e um determinado mês de uma determinada aplicação. Tem que procurar olhar o resultado de longo prazo para ver se esse resultado tem sido positivo ou não. Então, aqui nós estamos num horizonte de 98 a 2016, quer dizer, um horizonte de 18 anos, a gente vai lá no início do plano e vem até o final de 2016 para mostrar que o resultado dos planos, aí estão os grandes segmentos de aplicação que nós temos, mas eu vou me concentrar na última linha. Vocês veem que nós rendemos no plano A IPCA mais 9%, e no plano B praticamente também 9,1%, né? E aqui IPCA mais praticamente 9% no plano B. Ou seja, nós tivemos uma rentabilidade em 18 anos que pode ser considerada excepcional, né? Contra uma rentabilidade mínima atorial. O que é rentabilidade mínima atorial? Rentabilidade mínima atorial é aquela rentabilidade que o atuário, ao fazer as projeções, diz que é a rentabilidade que o plano precisa alcançar para se manter em equilíbrio. Então, se eu, em tese, bato a meta atuarial, que é a rentabilidade mínima atorial, eu consigo manter o plano em equilíbrio. Aí vocês me perguntam: mas bateu a meta atuarial e está em déficit? Nós vamos explicar já o porquê disso, né? Mas nós superamos com larga folga essa rentabilidade mínima atuarial. Aqui já um resultado mais recente, né, do ano de 2016, em que também nós batemos a meta atuarial, conseguindo 13% no plano A, 13,8% no plano B. Aqui está a chamada rentabilidade mínima atorial, portanto, superamos o ano passado essa rentabilidade mínima atorial também
nos dois planos. Este ano, como é que nós estamos? Né? No plano A, nós estamos superando a meta atuarial, que é de 4,9, nós estamos com 5,6, isso até o mês de julho. Aqui, por perfil, né, como é que nós estamos. E por segmento de aplicação, tanto no plano A quanto no plano B, essa apresentação nós vamos disponibilizá-la para vocês examinarem com cuidado e tiverem dúvidas específicas, podem nos questionar. O meu objetivo neste momento, que é de levantar uma bola aqui, é de mostrar o bom resultado que a Forlus tem alcançado ao longo do tempo. E aqui eu entro, então, na explicação do plano A. Lembro o seguinte, essa explicação foi feita aqui nesse mesmo auditório, num evento que nós fazemos todos os anos, no ano 2016 e no ano 2017. Tem alguns poucos aqui que são frequentadores, né, Marcelo? Assíduos dos nossos eventos e que podem ser testemunha de que isso foi mostrado no nosso jornal Forlus. Então, não há nenhuma intenção da Forlus, nenhum mistério na Forlus de esconder resultado, né? A gente procura ser o mais transparente possível. E aqui está o ponto que eu falei, né? Puxa vida, você bateu a meta atuarial lá, 1.988% contra 927%, que seria essa meta, desculpe, 1.868 contra 927. Quer dizer, você bateu a meta atuarial e está em déficit. O nosso passivo cresceu muito mais do que isso. O crescimento do passivo é um dos grandes, ou o maior, problema dos sistemas previdenciários na Forlus, em qualquer fundo de pensão, no Brasil e no mundo, né? O aumento de longevidade da população é um fato inconteste, que todas as estatísticas demonstram, né? E esse é o grande desafio do gestor de fundo de pensão. Quer dizer, apesar de, nas projeções, eu precisar de 927%, na realidade, o passivo cresceu 1.988%. Nós vamos detalhar um pouquinho mais. E só para comparar aqui, a gente compara com a indústria de fundo de pensão. Qual que é a média de rentabilidade dos fundos de pensão e nos comparamos a eles. Nós não conseguimos a estatística, porque esse gráfico aqui ele mostra desde o início do plano A, tá certo? Nós não conseguimos a comparação no mesmo período com todos os fundos de pensão, mas conseguimos de 2001 a 2016, que é um período muito pouca coisa inferior, né? Então, enquanto a média do segmento foi de 774%, nós, nesse período, passamos de 900%. Quer dizer, nós estamos bem acima da performance média dos fundos de pensão no Brasil. E aqui, o que o plano teve que suportar? O que aconteceu no passivo da Forlus que nós tivemos que suportar com a nossa rentabilidade? Primeiro, lá em 1998, aqueles ajustes cadastrais. Todos os valores nessa tabela, eles estão em valores históricos nessa coluna e em valores corrigidos para 31 de dezembro de 2016, nessa segunda coluna. Então, a primeira coisa, 1998, ajustes cadastrais, que teriam esse número, apesar de pequeno, hoje a gente olhando, ele é 1,5 bilhão em dezembro de 96. O que aconteceu naquela época, né? Vocês que estavam na CEMIG devem se lembrar, houve uma avalanche de saída de gente na CEMIG, motivado por dois fatores. O primeiro, uma reforma da Previdência que estava iminente naquela época, e o segundo, a entrada do sócio estratégico na empresa. Aquilo pôs para fora da empresa um monte de gente, e o nosso cadastro, na época, não tinha
números confiáveis em termos, principalmente, em termos de tempo de serviço das pessoas de um modo geral, mas principalmente em termos de tempo convertido, tempo de aposentadoria especial. A CEMIG é uma casa de engenheiros eletricistas e de eletricistas, né? Categorias que tinham direito à aposentadoria especial. Então, quando essa turma saiu, né, apareceu uma diferença no nosso cadastro daquela ordem, que é uma diferença muito grande. O valor suportado pela rentabilidade do plano. E aí vem os outros. 2004, esse é muito importante. A Forluz hoje é uma das entidades que tem os menores provisionamentos em termos de contingências judiciais, que é um outro assunto que tem sido maldosamente colocado aí em pauta, né? Nosso passivo referente a contingências judiciais, comparado com são do mesmo porte que nós, é muito pequeno. E graças muito a esse acordo que foi feito lá em 2004. Em 2004 foi feito um grande acordo com participação de entidades sindicais, de AEA, de CEMIG e de Forluz, que pôs fim às grandes pendências que nós tínhamos. Agora, isso custou dinheiro. Custou, em valores de dezembro de 2016, 1.300 bi. O plano suportou isso. Tivemos 3 importantes mudanças da tábua de mortalidade. Então, é o efeito que eu disse, longevidade no plano, né? Então, aqueles 3 somados ali vai dar coisa de 1.600 bi, né? Ou seja, nós, graças a Deus, estamos vivendo mais, mas isso custa para o plano. Tivemos um ajuste de passivo em 2015, né, que foi uma maior precisão conseguida na avaliação atuarial, graças a um novo sistema, um sistema que tem sido, está aqui o Tiago, nosso atuário, que é o pai do sistema, né, esse sistema que tem sido muito elogiado no meio de previdência complementar. Demos mais precisão ao cálculo, elevamos o passivo. E tivemos uma redução também da taxa atuarial lá em 2015, mais 77 milhões. Então, isso somado dá 4,7 bi, né? Ou seja, o plano que está na ordem ali de menos de 7 bi, suportou 4,7 bi. Se a gente não tivesse tido isso aí, nós teríamos um patrimônio de mais 4,7 bi. E tivemos mais a amortização da dívida da CEMIG, nos anos de 2006, 2007 e 2008. Amortização feita contra superávit obtido no plano, fato, né, decorrente de contrato assinado em 1997, né, quando as pessoas migraram para o plano. O que foi dito para elas? A CEMIG se responsabiliza por eventual superávit, mas fará jus a determinar, apague o que eu falei aí, por eventual déficit é responsabilidade da CEMIG e, em havendo superávit, em determinadas condições, esse superávit será usado para reduzir a dívida da CEMIG. E, de fato, nós conseguimos superávit significativo naqueles 3 anos, a dívida da CEMIG reduziu em valores de dezembro de 2016 de quase 1,3 bi. Tá? Esse assunto eu vou deixar ele para as perguntas, que eu tenho certeza que ele voltará aqui em questão quem que equaciona o déficit, como é que está o equacionamento do déficit. Aliás, sobre equacionamento do déficit, eu dou uma palavrinha logo. Aqui eu mostro que essa questão de déficit não é um problema da Forluz, né? O Sistema de Previdência Complementar brasileiro apresentava um déficit em 2010 de 6 bilhões de reais. Todos os fundos de pensão em conjunto. Em compensação, os que estavam superavitários acumulavam 51 bilhões de reais.
Em 2016, esse número subiu para 72 bilhões de reais. E o superávit encolheu para 18 bilhões de reais. Quer dizer, é um problema conjuntural. O país está mal, os investimentos vão mal, não é só na Forluz, né? Isso afeta a todo o sistema, né? Não estou isolando a Forluz do problema. Estou querendo dizer apenas o seguinte, que existe um problema conjuntural. Problema esse que, de certa forma, começou a se reverter em 2016. Né? Vocês veem que os números de 2015 são piores que os números de 2016, assim como na Forluz também a gente sente, né, e eu mostrei para vocês a boa rentabilidade de 2016 e 2017. Quer dizer, começa a haver uma tendência no sentido contrário, né? Tendência essa que ainda é relativamente pequena para o tamanho do déficit que nós temos no plano A, para ele ser compensado apenas com rentabilidade. Esse é o resumo da avaliação atuarial do plano A em 31 de dezembro de 2016, e aqui está o déficit apurado em 31 de dezembro de 2016, que é de 507 milhões de reais. Tem visto aí números de bilhão e tanto, o número oficial é esse, tá? 507 milhões de reais de déficit. Nesse valor aqui do patrimônio de cobertura do plano, nós temos uma dívida da patrocinadora de 748 milhões de reais, que é aquela dívida lá, ainda da instituição do plano, da qual restavam 83 parcelas mensais para amortização total. E o déficit de 2000, aqui vocês desculpem, tem um erro aqui nessa frase que me passou despercebido na hora que eu revisei o texto, eu vou corrigi-lo, mas então 748 milhões de reais era a parcela da dívida, a parcela da dívida que está aqui nesse total desse patrimônio de cobertura. E 284 milhões é o déficit de 2015, tá? Então, por favor, ignorem por enquanto o que está escrito aqui e nós vamos fazer a correção dessa frase. Tá? Então, 784 milhões de reais, dívida da CEMIG, faltando 83 parcelas mensais. E 284 milhões, parcela do déficit de 2015, que a CEMIG começou a amortizar no início deste ano. Eu disse que esse assunto certamente será um assunto de perguntas, mas eu queria colocar aqui para vocês o seguinte: a CEMIG, em momento algum, né, seja a diretoria da CEMIG, seja o conselho de administração da CEMIG, jamais se furtou a esse compromisso. Existem determinações vindas do governo federal, da Previc, no sentido de que esse déficit não seja só responsabilidade da patrocinadora, mas a patrocinadora tem procurado honrar, né, e está honrando, está pagando esse compromisso integralmente como ela prometeu, até porque ela usufruiu do superávit quando houve o superávit, ou seja, ela está cumprindo o contrato originalmente feito em 1997. Lembrando que o equacionamento desse déficit, pela legislação de fundo de pensão, ele tem que ser aprovado não só pela empresa, pela patrocinadora, como pelo controlador da patrocinadora, pelo controlador estatal da patrocinadora, que no nosso caso é o Estado de Minas Gerais. Então, esse pagamento foi aprovado pela CEMIG e pelo Estado de Minas Gerais. Nós temos, daquela parcela de 500 milhões de reais de déficit, obrigatoriamente que equacionar, a partir de 2018, mais 99 milhões de reais. E isso num prazo de 111 meses.
Existe uma regra de equacionamento de déficit que diz qual que é o mínimo déficit que tem que ser equacionado. Não vou explicar essa regra, já foi explicada em outras ocasiões, mas se alguém quiser essa explicação, essa é uma das coisas difíceis que eu passo para o Rodrigo Barata explicar em detalhe para vocês aqui. Tá? Mas esse equacionamento de 99 milhões é o equacionamento mínimo que nós temos que trazer para aprovação da CEMIG para ser equacionado a partir do início de 2018. Passando para o plano B, né, esses gráficos aí, só para mostrar para vocês como é que, eu já falei isso, né, como é que nós estamos em termos daqui dos participantes ativos, que têm optado majoritariamente pelos perfis conservador e ultraconservador. E no caso dos aposentados, né, a parte de cotas começou a superar a parcela vitalícia, lembrando que o benefício em cotas foi criado no final de 2009, quer dizer, nesses 7, 8 anos, esse benefício já superou o vitalício que existe desde o início do plano. E para reforçar isso aqui são as concessões de benefício em 2017, um ano de muita concessão